Bem, decidi por bem, se aqui só para repetir, gravar o episódio agora dia 1 de janeiro de 2023, capítulo 13. O que até soa bem, sabem? Soa bem porque é como se tivesse sido um episódio por mês ao longo de 2022. E agora estamos aqui para o capítulo 13. Ou será que, olhem, se calhar até estou aqui a falar, mas fica uma nova season. Afinal, capítulo 1 da segunda temporada deste podcast. E pensei por bem gravar dia 1 de janeiro, porque ninguém tem nada para fazer dia 1 de janeiro, é sempre aquele dia realmente inútil. E então, por que não contemplar-vos aqui com um belo de um episódio? Então, para a música, mas estás crazy? E, como já sabem que isto aqui tenho aqui 1001 assuntos, porque já não gravava há algum tempo, mas aqui só para deixarem referência a dia 1 de janeiro e à passagem de ano, eu detesto a passagem de ano. Não gosto mesmo, genuinamente não gosto. E realmente não percebo às vezes o hype à volta da passagem de ano, porque pronto, para mim o ano também é quase como se começasse em setembro. Em setembro é que tenho que fazer sempre algumas, não diria mudanças, mas setembro é que é pós-verão, início da escola ou faculdade. Se calhar esta minha mentalidade vai mudar a partir do momento em que eu começar a trabalhar, mas por agora é assim que funciona. E portanto, para mim, tudo o que depois gira à volta da passagem de ano é chato. Porque, não sei, causa-me logo, tudo me causa uma ansiedade. Porque, honestamente, quer dizer, as passagens de ano, de maneira geral, correram sempre bem, mas normalmente, ultimamente, tem sido na passagem de ano é que acontecem sempre desgraças, desde que há 2 anos íamos preparar-nos, já nem sei quem é que ia lançar fogo de artifício, acho que era o meu tio, pai. Estamos todos preparados, 5 minutos para a meia-noite, ou o que era, e o meu pai, então o cão, onde é que estão os cães? E aparece um dos cães, e o outro fugiu, incrível. Portanto, estão a ver aquelas cenas tipo filme, o meu irmão é que relata esse acontecimento de cena tipo filme, porque eu estava a viver a situação, ele estava a ver de fora. Portanto, estão a ver aquelas cenas tipo filme, mega fogo de artifício atrás, todo um envolvimento do cenário, e depois está a personagem a descer a rua, a chorar desalmadamente. Pronto, era eu, estão a perceber, com o fogo de artifício atrás de mim. Mas pronto, por sorte lá o cão lá apareceu. Mas pronto, de maneira geral, detesto a passagem de ano e causa-me sempre meio que uma ansiedade à volta de tudo isso. E honestamente, a minha grande vontade é só, jantar, pronto, passar a meia-noite, uau, ver fogo de artifício, ouvir uma musiquinha e ir dormir. Como se fosse um dia normal de uma outra saída qualquer à noite. Mas enfim. E já agora vou-vos já dizer, que não tem nada a ver, o que é que tem a dizer sobre o temporal que tem estado ultimamente? Desde há quase um mês. Um mês? Ei, que exagero. 2 semanas, 3 semanas. Não, com sorte ainda vai fazer um mês. Quando foi aquelas primeiras cheias. É que realmente isto nem me deixou sentir o Natal. Porque normalmente no Natal está sempre um bocadinho mais frio e este tempo não estava a permitir o frio. Não estava a permitir o frio, só estava a permitir chuva. Que não sei se sabem, porque por acaso não sei se têm a noção, mas o McDonald's de Oeiras tinha o McDrive a funcionar à canoa. Era a única maneira que era possível. E a cozinha tinha que ser com malta com fatos de mergulho, bombas de oxigênio, etc. Mas realmente estava a funcionar, mas à canoa. Mas pronto, também não vale a pena estar a falar mais de mau tempo. Se bem que, quer dizer, uma pessoa hoje acorda e, pumba, já está a chover novamente. Também já chega. Já chega, nós precisávamos, realmente estávamos com falta de água e tal, mas também não é preciso tanto. Porque à custa disto, no outro dia tive que ir num laboratório na faculdade e começa-me a chover. Primeiro tudo, o chapéu parte. Eu já nesse dia não queria ir para a faculdade.
mas pronto, tinha aqui por causa do laboratório. O chapéu parte-se, ou seja, o cabo do chapéu parte-se ao meio. Incrível. Eu, ok, meto a capinha da chuva, está tudo tranquilo. Consigo aguentar com um pouco de chuva. Mas não consigo aguentar com chuva torrencial. Portanto, mal eu dei 2 passos para fora do metro, já tinha as calças completamente encharcadas. Mas encharcadas de género, acabou de sair da máquina de lavar. Depois apanhei a minha colega, a meio do caminho, e lá fomos para o laboratório, depois pedimos ao professor para avançar com aquilo, que íamos ir embora e que estávamos encharcadas, obviamente. Agora, eu tive bem para voltar para trás, pronto, não voltei para trás, porque, pronto, já sinto que faço pouco naquela cadeira, perdão, e assim, ir ao laboratório, quer dizer, ficava-me bem, não é? Mas enfim, mas fora maus tempos, vou falar do restante que para aqui anda, que é, então no outro dia estava eu, tranquilamente, a fazer o meu scroll no Instagram, como qualquer ser humano do século XXI, quando vejo um post daquelas de umas páginas malucas que toda a gente segue, aquela, olha, nem me lembro do nome, nós começa com P, mas já não me recordo o nome. Então, um homem foi acusado de disparar contra a família depois de um jogo de Monopólio correr mal. E realmente, tenham cuidado com o Monopólio, que isso é um jogo perigoso. Eu sempre disse que é nesse jogo que se vê o caráter de cada um, mas hoje em dia é preciso ter atenção. É preciso ter atenção, porque assim, se comprou a minha propriedade que eu queria, é aquela corrida a tiro. Nem vale a pena. Nem vale a pena subornar, nada. É corrida a tiro. E depois eu penso, isto realmente são os americanos. Porque certamente o homem era americano. Pronto, disparar contra a família num jogo de Monopólio. Enfim. Se calhar isto também serve para cluedos e coisas da vida. Se calhar o homem estava mesmo... Não, exato, isso agora ficou o cluedo. Enfim. Entretanto, também tenho a dizer uma coisa que foi aqui deste Mundial que passou. Pronto, não é? Como eu já tinha dito anteriormente, na altura, não ia ver este Mundial, tal. Mas pronto, fui vendo os jogos de Portugal. E houve um dia que eu saí da faculdade precisamente à hora em que começava um jogo. Então tive que dar uma de senhor com os seus 60 anos a pôr o belo do fone no ouvido e ouvir o relato de futebol na TCFF. Na TSF. Desculpem lá que isto... TCFF. Não sei o que é que me deu aqui. TSF. Fui eu ouvir o meu relato como um bom português, como um bom senhor de 60 anos. Encarnei mesmo a minha personagem. E digo-vos, comentadores de futebol lembram-se de cada comentário completamente do Arco da Velha. Mas é que completamente. Eu, pessoalmente, às vezes digo com cada coisa que não lembra a ninguém e tenho com cada comentário que, meu Deus, mas aquilo é de outro mundo. Então, este era jogo Portugal-Suíça, se não me engano, e ele começa lá assim: Portugal está numa posição confortável para o terceiro golo, está pronto para derreter o chocolate suíço. E ele repetiu esta porcaria do chocolate suíço N vezes durante o jogo. Mas eu não estava nada à espera que se fosse lembrar de uma coisa destas. É que podiam-se ter lembrado de tudo. Mas disto, digo-vos, não. E também estes homens têm uma capacidade para falar rápido. É o que eu sinto que eles fazem. Tipo aqueles raps super rápido. Tipo aquela música que é o Look at Me Now, que é o Busta Rhymes, não sei como é que se pronuncia o nome do homem, mas ele começa ali. É a mesma coisa com os relatos de futebol. Os homens estão ali, meu Deus. E nisto tudo já agora, provavelmente toda a gente viu, eu fiz questão de pôr, quer dizer, um vídeo, uma foto, Insta Stories, também como todo ser humano do século XXI, porque a nossa vida hoje em dia, gira à volta das redes sociais. Decidi publicar assim uns vídeos porque estive em
Amsterdão. Em Amsterdão, sim senhora. Foram uns belos dias. Neste caso, pronto, estive na Holanda. Pronto, mas o foco principal foi Amsterdão e um pouco de Haarlem. É uma cidade ao pé de Amsterdão. E é assim, primeiro que tudo, então, como é que é? É sempre um problema ser um português fora de Portugal. Porquê? Porque nos outros países pode haver comidas típicas, mas no geral, por exemplo, quando eu fui à Hungria, a Budapeste, a comida típica para mim é péssima. Eu também muitas vezes sou um pouco esquisita, confesso. Mas, epá, é péssima. Só o que se safava ali era uns bifes com paprika. Pronto, bifes com paprika estava tudo ok. Agora, de resto, as sobremesas horríveis. Agora, a Holanda nem comidas típicas tem. Sinceramente, nem comidas típicas tem. O que é um bocado estranho, não é? Para um português, pronto, que está habituado a ter 1001 pratos que são daqui, realmente é estranho. E pronto, já de certeza estou aqui a falar, e tal, Amsterdão, sim. Eu fui ao Red Light District, não no pico da hora, mas fui lá, passei por lá e digo-vos, há senhoras que estão lá, as ditas cujas, nas suas montras, estão com cada posição mais desconfortável. É que depois ali há tempos e tempos naquela posição até que alguém chegue e queira, evidentemente, fazer um negócio. E ouvi lá uma, estava a cobrar 50 euros, nem sei bem, uma coisa assim do género. Pronto, realmente aquilo é toda uma coisa assim um pouco esquisita. Pois eu obviamente desatei-me a rir da posição estranha com que aquela senhora estava, não é? Depois começaram a dizer para eu não me rir, mas ainda me estava a dar vontade ainda mais de rir, portanto. E depois aquilo tudo, Amsterdão no geral, Holanda no geral, é um cheiro de droga no ar que é estranho, é evidentemente estranho. Uma pessoa passa, nem tem aquele cheiro de ar puro, não, é só aquele cheiro. Estão a ver mais ou menos quando passam por aquelas estações de tratamento de lixo? É mais ou menos isso. Não estou a dizer que o cheiro é igual, estou a dizer a sensação de um cheiro entranhado no ar é semelhante. Mas quanto às comidas típicas ainda, depois nós estivemos lá a falar com um senhor italiano, cujo irmão era dono lá de um restaurante italiano, e ele disse que quando foi para a Holanda e o irmão lhe mostrou, disse, então apresenta-me lá a comida daqui, e ele saca lá uma porcaria qualquer, e ele, que é isto? Que porcaria é esta? Foi o que evidentemente ele disse. E eles têm só para aí meia hora de almoço, então só comem sandes ao almoço, portanto é tudo um bocado, é uma bandalheira, é tudo uma bandalheira. E depois, para mim, outra bandalheira é a porcaria das bicicletas, já que aquilo é uma bandalheira total. Imaginem, aqui, por exemplo, no centro de Lisboa, vocês têm a estrada, têm as ciclovias, mas a própria da ciclovia tem semáforos. No geral, o pessoal cumpre com o semáforo. Não, ali na Holanda temos as estradas, temos as ciclovias, mas as ciclovias não têm direito a semáforo. Porquê? Porque é tudo deles. O carro parou, o semáforo do carro ficou encarnado, semáforo dos peões está verde. Se quer o peão esteja a passar, quer não, a bicicleta vai passar. Não lhe interessa. Estava um montão de gente a passar uma porra de uma passadeira e veio um gajo de bicicleta que não abrandou, não nada, contornou as pessoas, ia-nos atropelando. E eu fiquei, como assim? Isto é rebaldaria total. Depois tivemos uma situação em que estávamos numa estrada e o passeio estava com coisas por cima, estavam a haver obras no edifício ao lado. E então, éramos três a passar na rua, estávamos lado a lado, mas metade da rua tinha espaço. Não vinha ninguém em contramão, não havia qualquer problema. Mas não. Um senhor vem a passar por nós, já vem a reclamar em holandês atrás, mas quando passa por nós, vira-se e diz:
Stupid girls! Ao que a Maria, que é amiga da minha prima Catarina, responde: Fuck you! Pronto, aquilo tudo podia ter corrido muito mal se o senhor fosse um arruaceiro. Por acaso, correu tudo muito bem, mas fiquei mixed feelings em relação aos holandeses. Há uns simpáticos, há outros que respondem-te, ajudam-te, mas não têm aquele, sei lá, aquela maneira simpática de falar. O que, pronto, é aquela coisa. E provei lá uma coisa que, pronto, vai lá, quer dizer, é e não é típico, que são as Holly Wallens, que vocês olham para aquilo, lá na banquinha, naquela relote malandra, no meio da rua, olham para aquilo e parece um sonho. Mas, quando trincam, o sabor é tal e qual um donut ou, por exemplo, também a massa das bolas de Berlim, sem creme. A consistência também é tal e qual, portanto, aquilo é um sonho com consistência e sabor de donut, por assim dizer. E depois descobri, dito pela minha prima Sofia, que realmente as Holly Wallens foram levadas para lá, foram inspiradas nas bolas de Berlim. Aliás, já estou confusa. Acho que os donuts americanos são inspirados nas Holly Wallens e as Holly Wallens são inspiradas nas bolas de Berlim que os judeus portugueses e espanhóis levaram para a Holanda. Que é bastante interessante. Deixo-vos aqui este facto interessante. E agora vou-vos falar. Eu sinto que venho para aqui sempre falar de coisas que eu não gosto. Mas realmente, uma coisa que eu não gosto, ou pronto, há pessoas que dizem aquilo de bom grado, mas quando nos dizem, estão a ver aquela. Então, tem conversa com amigos e tal. E começam com conversa. Conheci este e aquele. Depois, quando nos dizem aquilo, mas estava lá era mesmo ótimo para ti. Tinhas que o conhecer. Quando dizem isso, eu sinto que isso já é o cúmulo do encalhanço. É o cúmulo do encalhanço. A pessoa que vos está a dizer isso está com pena de vocês. Completamente pena. Fica, meu Deus, solteiro há tanto tempo. Ai, que desgraça. É isso. Isso é mesmo. Eu pessoalmente não costumo, por exemplo, só digo que era ótimo para aquela pessoa, é incrível para aquela pessoa, quando são duas pessoas que se conhecem, portanto fazem parte do mesmo grupo, e digo, olha, ali tem potencial. Mas agora, falar de uma pessoa completamente desconhecida, completamente saída do arco da velha, que é a minha frase deste episódio, é mesmo, eu digo, é o cúmulo do encalhanço. É mesmo a dizerem, pronto, é a dizerem-vos, coitadinhos. É tudo o que eu sinto. E realmente, pronto, quando me dizem isso, eu só me rio, eu fico, boa, obrigado, bom saber. Entretanto, também já agora, esta semana, fui, sem ter nada a ver com isto, porque as minhas mudanças de assunto são incríveis, mas esta semana estive num vai-vem, que é o campo aberto, portanto os pais deixam lá os miúdos de manhã e à tarde voltamos a entregar aos pais. Aí estava lá um miúdo que eu vi-o a chegar num dos dias e eu disse, é assim que eu vou vestir os meus filhos no futuro. E a Noa e a Castelhana pensaram o mesmo que eu. Estou a ver aquele Vans com calças de ganga, uma sweatshirtzinha, agora estão a ouvir isto e estão, ok, o que é que isso tem de... Pronto, não tem nada, mas eu vi que era aquilo. E depois aquele miúdo andava sempre atrás de mim. Adorei aquele miúdo. Adorei. Emprestei-lhe um dos meus casacos porque a mãe dele não o levou com um casaco naquele dia. Nós íamos para a rua, portanto, coitado da criança, estava cheio de frio. Portanto, ele ficou lá todo contente com o meu casaco. E depois uma coisa que eu me apercebi é que daqueles miúdos, as mães são novas, obviamente, porque os miúdos são pequenos, mas a minha questão não é essa. É que foram mães muito novas. Esse miúdo em questão
pergunta-me assim: quantos anos é que tu tens? E eu: 21. E ele: então, tens filhos? E eu: não. Acho que ainda sou muito nova para, para ser mãe. E ele: mas a minha mãe foi mãe aos 20. E então, mas quantos anos é que a mãe tem? Ele tem 27, eu tenho 7, portanto ela foi mãe aos 20. E eu: oh meu Deus. Digo, eu depois, cada vez que ouço estas conversas, depois outros miúdos, que eram 4 irmãos, a miúda mais velha tinha 12, se não me engano, e a mãe deles tinha 33 anos, foi mãe aos 21. Portanto, eu quando se metem depois com estas conversas, começo a fazer uma retrospectiva mental a pensar: epá, onde é que elas estavam? Com que capacidade monetária e financeira estavam aquelas mulheres? Como é que estava a vida delas, né? Naquela altura, para terem filhos já logo aos 20 anos. Porque imaginem, há uns 40 anos atrás era perfeitamente normal ser-se mãe a essa idade. Agora, em pleno século XXI, sinto que não é normal. Não é? Não é? Eu fiquei a pensar, imaginem, eu neste momento, claro que poderia arranjar um trabalho, etc. Mas não dava. Não dava. Não tenho a minha vida como uma pessoa adulta delineada. Não tenho. Eu sou uma jovem. E é mesmo estranho pensar. E deixo-vos com esta reflexão. Neste dia 1 de janeiro de 2023. 2023, não me está. É aquele ano que não me está a soar bem, pá. Não estou a dizer que não está a soar bem no sentido que vai correr mal. Estou a dizer a junção de números. A junção de números está meio estranha. Mas olhem, bom ano e